Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20 até o 37, é o texto que nós leremos neste momento. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. E disse então aos discípulos: dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e vocês não verão. Irão dizer para vocês: ei-lo aqui, ou dirão: ei-lo ali. Não vão, e nem os sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde a parte do céu, resplandece em outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado pelos homens desta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e o dilúvio os consumiu. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Também comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando qualquer procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder, salvá-la-á. Digo-vos que aquela noite estarão dois numa cama e serão tomados, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão juntos moendo, e um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram os discípulos: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí estarão as águias ou os abutres. Eterno, soberano e exaltado Deus, nós estamos, meu Deus, neste lugar, e tudo que aqui fazemos, cada canção que foi cantada, cada palavra dita até agora, e agora a leitura da Tua Santa Palavra, tudo é o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. E te pedimos que Tu possas recebê-lo, porque nós te oferecemos em o nome de Jesus. É o único nome pelo qual nós podemos nos chegar a Ti. É o único nome pelo qual nós podemos chegar diante do trono da Tua graça. É o único nome pelo qual nós podemos entrar no Santo do Santo e contemplar ao Senhor e adorar e bendizer o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos neste lugar e tributamos o louvor e adoração ao Teu santo nome. E agora, Senhor, é neste mesmo nome que nós estamos diante da Tua santa palavra.
e rogamos-te, por tua infinita graça e misericórdia, nos confronte mais uma vez, Senhor. Que os nossos olhos sejam descortinados, abertos, e que nós possamos enxergar, entender, assimilar a tua palavra, e possamos nos converter a ti, nos voltar para ti nesta geração de tempos tão difíceis e conturbados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua palavra possa provocar em nós angústia e desejo por ti, meu Deus. Que toda indiferença caia por terra no nome de Jesus. E que nós de fato tenhamos sensibilidade para sentir a nossa condição e nos achegar desesperadamente a ti. Aceita-nos, meu Deus, e fala-nos a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Toda vez que nós oramos acerca da palavra de Deus, sempre nos vem à mente um período em que Deus silenciou e deixou de falar com o seu povo. Deus ficou 400 anos sem levantar nenhum profeta. E o povo, nesse chamado período interbíblico, ficou desesperado para ouvir a voz de Deus. Mas Deus silenciou, porque o povo, durante todo o tempo das suas vidas, não deram crédito, não pararam para ouvir a palavra de Deus, o que Deus lhes falara. A gente está estudando o livro de Juízes na escola dominical, e a grande crise é justamente esta: o povo não ouve, não está disposto a obedecer às Escrituras, e o povo perece por isto. E quando o povo clama, Deus usa de misericórdia. Levanta um juiz que lembra da palavra do Senhor, lembra do Senhor, lembra do pacto da aliança, volta-se para o Senhor, e Deus livra o seu povo. Passado um tempo, o povo esquece de novo do Senhor, dos seus preceitos, da sua palavra, e isto vai se repetindo em toda a história, até que chega o dia em que Deus fica 400 anos sem levantar um profeta. Isso tem por demais perturbado o nosso coração, porque nós estamos vivendo um tempo em que Deus tem falado repetidamente com o seu povo, com a sua igreja, mas muitos não estão dando crédito, estão fazendo pouco caso da palavra de Deus, e Deus não vai deixar de falar, mas Ele finalmente virá como juiz implacável, e nós seremos por Ele julgados. A verdade é que eu ouvia hoje um relato de um saudoso pastor, hoje está no Senhor, um reverendo presbiteriano. Tive a oportunidade de estudar com ele, de ser aluno dele, e ele, em uma das suas mensagens, falava que ele teve um patrão, no tempo da sua vida, em um escritório de advocacia, e o patrão dele era um homem muito duro, rude, injusto, implacável, e ele ficava procurando minúcias para humilhar os seus funcionários em qualquer errozinho que tivesse. E naquele escritório tinha uma senhora que a função dela, naquele escritório, era ficar na janela. Ninguém sabia o que ela fazia necessariamente. Ela tinha uma função ali, mas o que na verdade ficou marcado como função daquela senhora é ficar na janela para ver se o patrão estava chegando.
porque se ele chegasse de surpresa, e ele sempre procurava fazer isso, sem fazer alarde, sem fazer barulho, porque ele queria surpreender para pegar qualquer um em algum erro, para humilhar, para acabar. E usava palavras de baixo calão, e ofendia, e falava. Então aquela senhora ficava vigiando para ver que hora que o patrão viria, para que as pessoas não fossem surpreendidas. E parece que nós estamos vivendo uma geração que nós estamos olhando para o Senhor das nossas vidas, não como esse patrão durão, que vai vir, vai chegar todo mundo, mas um Senhor, um patrãozinho, bonzinho, que não tem diferença se você está envolvido no trabalho, se você está fazendo corretamente, se você está atento à chegada dele ou não, tanto faz como tanto fez. E nós parece que estamos vivendo a nossa vida de tal forma, esquecidos de que esse Senhor está vindo. Isto justifica muitas ações, muitas palavras, muitos pensamentos, muitas atitudes que nós praticamos e nem sentimos vergonhas de praticá-las, porque nós estamos esquecidos de que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. O texto que nós lemos, Lucas traz uma narrativa maravilhosa. Lucas vai trazer a descrição, primeiramente, de uma advertência de Jesus acerca dos escândalos que os seus servos deveriam estar à parte disso, deveriam não ser motivo de escândalo, que certamente viria sobre o mundo, e há daqueles que fossem pegos ou fosse motivo de escândalo. Jesus alerta ainda os seus discípulos, os seus seguidores, acerca do seu dever e da sua fé como servos de Cristo, como cidadãos do reino. E então Jesus vai contar da questão da gratidão entre 10 leprosos, um é curado, todos são curados e apenas um volta para adorar ao Senhor, volta para demonstrar a sua gratidão, e o que demonstra a gratidão daquele samaritano é justamente ele se prostrar e reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado, era o próprio Deus, e ele se prostra, e ele glorifica a Deus, se prostra, ele se lança aos pés de Jesus, e a sua atitude, Jesus vai mostrar claramente a atitude daqueles que de fato têm o coração grato, e entende quem Deus é na sua vida, e ele vai adorar a Deus. E foi sobre isso que nós falamos, inclusive, no domingo passado. E quando Jesus está falando e conclui isto, não achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano, senão esse estrangeiro. E então os fariseus perguntam: Senhor, quando é que virá o reino de Deus? E nós queremos falar justamente sobre a vinda do reino de Deus. E Jesus vai então responder essa pergunta falando da essência do reino de Deus. O que é a vinda do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Ou quem é o reino de Deus? E como se dará na sua manifestação, quando e como se daria a manifestação total da glória ou do reino de Deus. E os versículos 20 e 21, os fariseus fazem esta pergunta, os grupos religiosos fazem esta pergunta e dizem:
Senhor, quando há de vir o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não virá de forma visível, não é de aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vocês. O que esses fariseus estão pedindo? Eles não estão interessados, eles não querem saber eles não perguntam: Senhor, quando é que Deus virá reinar sobre os nossos corações, sobre o nosso estilo de vida? Eles não estavam interessados em que Deus viesse, em que o reino de Deus viesse sobre as suas vidas. Eles tinham uma visão errada do que era o reino de Deus. Eles esperavam, principalmente por estarem sendo subjugados pelos romanos, eles esperavam um reino físico, visível, alguém que viesse e lutasse com espada e tomasse à força o reino de Israel das mãos dos romanos, então entronizasse, colocasse fisicamente um homem, um rei, um homem que viesse, fosse esse valente nos moldes lá do Velho Testamento, e então fosse batalhar contra os romanos e vencesse, e novamente um rei subisse ao trono de Israel e fosse reinar fisicamente, alguém que pudesse ser esse valente, pudesse reinar sobre Israel, alguém que agradasse a esse povo, um reino físico, material. E a visão deles é essa de reino, é uma visão equivocada, e o Senhor diz: olha, o reino de Deus é interno, é no coração. A vinda do reino de Deus, do reino de Deus, significa que Deus virá reinar no seu coração, que Ele vai ser Senhor da sua vida, e Ele vai conduzir a sua vida de tal forma que Ele vai ditar, Ele vai dizer qual deve ser a sua conduta. Então esse reino, ele já está presente. Em outras palavras, Jesus diz: olha, esse reino, ele não é visível, não é palpável, não é físico, não é material. Ele é invisível, mas ele pode ser sentido. Eu sou a visão mais real do que é o reino de Deus. Jesus está dizendo: o reino de Deus é o Filho de Deus presente e reinando nos nossos corações. A palavra para o reino de Deus está dentro de vós. A palavra grega tem dois significados: dentro ou entre vós. E o que Jesus está dizendo é: o reino de Deus, a essência do reino de Deus, não é essa visão errada, física, e nós queremos falar um pouco mais sobre isso, mas eles não estavam interessados em que Deus viesse reinar em seu coração. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Ou seja, eu me submeto ao teu senhorio. O Senhor é rei absoluto. Eu não tenho direito a fazer nada que o Senhor não queira, que não te agrade, porque o Senhor é quem reina em mim. Eles não estavam interessados nisto. Eles estavam interessados em o rei que lhes desse livramento físico, libertasse fisicamente e fizessem aquilo que agradasse a eles. Mas o reino de Deus é eterno, não é passageiro, não é efêmero. O reino de Deus está dentro de nós e entre nós. Jesus está dizendo: olha o reino de Deus aqui. Eu estou entre vocês. O reino de Deus já chegou. E Ele virá outra vez de maneira plena. E Ele estará o seu reino eterno.
O livro de Apocalipse fala de uma coisa interessante sobre o milênio, e muitos entendem que é um milênio literal, mas está apenas falando de um período longo e que o Senhor vai vir e reinar com o seu povo. Nós reinaremos para sempre com Ele, e Ele reinará para sempre em nosso meio, em sua plenitude, e nós não estaremos diante de nenhuma limitação. Então esse reino é eterno, não é físico. O reino de Deus é Cristo presente em nós e no meio de nós. Mas não é somente isso, é Cristo presente e reinando, e agindo, e conduzindo soberanamente as nossas vidas. E os fariseus não estavam interessados nesse reino de Cristo em si mesmos. Eles estavam, a maioria dos religiosos, a maioria da multidão que estava ali. Jesus era suficientemente rei para suprir as suas necessidades. Jesus era suficientemente rei e soberano para reinar sobre a multiplicação dos pães nas suas necessidades. Jesus era suficientemente rei e soberano para reinar sobre ele, no meio deles, na hora da operação dos milagres. Mas Jesus não era suficiente para conduzir e reinar os seus corações, mandar nas suas vontades. Quando a gente olha para aquela geração, a gente olha para nós e a gente vê que é exatamente isto. As pessoas deste século, as pessoas deste mundo estão olhando e querendo e dizendo, proferindo que Ele é rei soberano, mas somente nas suas necessidades, nas suas angústias, mas Ele não reina nos seus corações. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Cristo não dominar completamente o meu ser, o meu estilo de vida, o meu coração, o reino dele ainda não veio sobre mim. Senhor, quando virá o reino de Deus? Ele já está presente. Talvez Jesus fosse perguntar, Jesus fosse devolver com uma pergunta: o reino de Deus já está presente no teu coração? Você já tem consciência? Você já se entregou completamente? Ele reina no teu coração e na tua vida. Ele é o rei da tua vida, nas tuas escolhas, no teu comportamento, naquilo que você faz ou deixa de fazer, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, a maneira como você age e reage às situações da vida. O reino de Deus já chegou até você. Outra característica do reino de Deus é que a manifestação do reino de Deus, e eu estou falando na sua plenitude, quando o Senhor virá para glorificar o seu povo e reinar eternamente em nós e entre nós, e nos tomará para si mesmo, e nos levará para esse reino eterno, onde com Ele reinaremos. Mas essa manifestação do reino será inconfundível. E Jesus diz nos versículos 22 a 25 o seguinte. Jesus volta então para os seus discípulos e diz: olha, vocês irão, vai ter dias, eu estou parafraseando o texto, versículo 22. Vai ter dias em que vocês desejarão que o reino de Deus tenha chegado logo. Que os dias, ou um dia, apenas um dia, com a presença desse reino, vocês desejarão que esse dia chegue logo. E muitos dirão: olha, Ele está aqui, o reino de Deus está aqui, olha, Jesus está aqui. E outros dirão: olha, Jesus está ali. Olha só como Ele está agindo. Não vão. Não acreditem. Nem sigam.
Porque como relâmpago que se mostra no Oriente e vai até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. A manifestação do reino de Deus será clara. E Jesus traz algumas informações aqui, irmãos, que chega a nos assustar como nós temos vivido isso. Nos deixa a ponto de ficar angustiados, como muitos e muitos e muitos de nós pelo mundo não têm atentado para essa verdade. O Senhor está vindo para buscar e salvar os seus remidos. Tudo tem se cumprido cabalmente. E Jesus diz: olha, vocês vão chegar dia em que vocês desejarão que vocês vão viver dias, vocês vão viver momentos em que vocês irão, como que dizendo, aquilo que a gente fala constantemente: ah, Senhor, o Senhor podia voltar logo. Ah, Senhor, torna logo realidade esse dia do juízo do Senhor, a vinda do Senhor, diante das situações que nós temos vivido, de sofrimento, de decepções, de angústia, de multiplicação, de iniquidade, de total desvalorização da vida, da moral, dos bons costumes, da total corrupção que tem cada vez mais chegado e dominado este mundo. Ele chega a dizer que chegaria dias em que os seus discípulos, os seus escolhidos diriam: oh Senhor, volta logo, vem logo buscar a sua igreja. Eu não sei se os irmãos têm vivido isso, mas eu tenho sentido isso. Que a gente olha para certas coisas, para certas decisões, para certas ações de todos os meios, inclusive de crentes e de igrejas, e a gente vê se cumprindo aquilo que ele falou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muitos dirão, olha o que Jesus está dizendo, muitos dirão: olha, Deus está nesse negócio, ou Deus está agindo ali, ó, isso aqui é de Deus, isso aqui não tem problema nenhum. A gente tem vivido isto. Na verdade, o verdadeiro domínio de Cristo será rejeitado. Será uma afronta dizer que Cristo quer reinar e quer dominar a vida de cada pessoa, reinar no coração. Isso será uma afronta. Tem uma notícia que diz ser fake, né? Sobre a Bíblia. E essa notícia dá conta de que um Fórum Mundial ordenou ou pediu que essa inteligência artificial, encomendou a inteligência artificial refizesse ou reescrevesse a Bíblia, né? Que essa Bíblia que nós cá temos, ela contém erros, ela é errada, e porque conta a história de um Criador que criou o homem, está insatisfeito, está desaprovando a conduta da criação. E esse Deus vai acertar conta, esse Criador vai acertar conta. Então, há uma chamada de dizer que a Bíblia, e alguns vão dizer, tem até algumas matérias que esse fórum não encomendou, que não é verdade, que é fake. Mas quando a gente olha, vários líderes religiosos, pastores inclusive, renomados, conhecidos,
dizendo que a Bíblia precisa de uma reinterpretação, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que vários textos bíblicos precisa de uma reinterpretação, uma recolocação, uma reescrita. Ou seja, desvalorizando, a Bíblia não é mais vista como a palavra de Deus, como fé de regra e conduta única. Não sei se os irmãos já ouviram falar, se não me engano, em fevereiro, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, foi inaugurado o templo da família abraônica. É uma espécie de pirâmide ou de triângulo, onde temos ali o cristianismo, temos ali catolicismo e as religiões, todas as outras. E o propósito disto é justamente um lugar único, é chamado de templo de fé única, onde todas as religiões vão professar a sua fé. Isso em nome da paz no mundo, enfim, a gente vê totalmente a rejeição do Deus único, vivo, verdadeiro e digno de adoração. Um único que é digno de adoração. Um único Criador. Não existe vários deuses, várias entidades como Deus. Existe um só Senhor e somente Ele é digno. Todas as religiões deveriam professar, confessar, se inclinar e confessar que só Jesus Cristo é Deus, e isto vai acontecer. E o que o Senhor está dizendo é que essa manifestação do reino, a vinda do Filho do Homem, vai ser única, vai ser inconfundível, mas até que esse dia aconteça, até que essa manifestação final aconteça, esse dia ele seria entregue. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição, ele estava falando que ele iria ser rejeitado, e nós nunca vimos uma geração que rejeita tanto um único Deus vivo, juiz poderoso, exaltado, soberano. As pessoas rejeitam completamente a Deus. E Jesus fala bem assim, olha, eles dizem, não, o reino já veio, olha, Deus está nisso. Deus está nisto. E aí, Jesus vai falar de algumas situações no tempo. Ele vai falar então, dos versículos 26 a 30, de um tempo em que as pessoas estavam totalmente envolvidas no seu dia a dia, de total insensibilidade, de rejeição. Ele vai falar do tempo de Noé, como foram os dias de Noé. Ele vai falar nos dias de Ló, como foram os dias de Ló. Eles casavam, eles estavam em casamento, e lá no tempo de Ló, eles faziam negócio, eles construíam, e Noé estava pregando justiça, chamando ao arrependimento, mas isto era como nada. Não, eles continuavam a sua vida no dia a dia, e não se importavam, não tinham nenhuma sensibilidade. Eles entendiam que o que eles estavam fazendo, Deus estava naquilo. As pessoas estavam tão envolvidas com tudo que estavam fazendo, que não estava dando ouvido ao que Deus estava falando e alertando: virá o dilúvio. Noé foi tido como um velho ridículo, ultrapassado. E Senhor, então, fala assim, olha, como foi nos dias de Ló, porque eles estavam casando, estavam se dando casamento, eles estavam festejando, eles estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam
construindo, fazendo negócio, comprando e vendendo. E o Senhor enviou o anjo para livrar Ló e a sua família dali. E eles não deram conta, eles não se sensibilizaram, e eles viram o seu pecado como algo totalmente natural, ao ponto de desejarem se relacionar com os anjos que ali foram enviados. Aquilo era normal. Como é que você não entrega o anjo, esses homens bonitos que chegam na sua casa para também se relacionar? Nós também queremos, nós queremos ter relações. E não é relações de amizade. Queriam ter relações sexuais com os anjos. Diante da promiscuidade que estavam vivendo, e aquilo, o pecado, a promiscuidade daquelas pessoas em Sodoma e Gomorra era tão desenfreada que eles viam aquilo como algo natural. Meus irmãos, o que nós estamos vivendo não é diferente. As coisas que têm acontecido neste mundo, como por exemplo, estão querendo descriminalizar então a questão das crianças, porque as crianças também têm direito à vida sexual. Isso é natural. Pedofilia é natural. Promiscuidade de tudo quanto é tipo, isto é visto como algo natural, como algo comum, porque as pessoas, todo mundo pratica isso não tem problema nenhum. Eu posso até não concordar, mas não tem problema nenhum. Deus está naquilo. A gente tem visto aqui até as festas dos crentes mudou. Tem até um hino, né? Festa de crente é diferente, até um hino. Acho que até um forró que canta. Festa de crente é diferente. Não precisa de segurança, não precisa ninguém sair embriagado. Isso é ridículo hoje ser cantado. Porque a festa de muitos crentes está sendo regado por bebidas alcoólicas. Não há diferença nenhuma hoje, não tem diferença nenhuma. Isso é visto com naturalidade, não tem problema. Deus está nisso, o importante é a minha comunhão e a minha consciência com Deus. Coisíssima nenhuma. Deus não está reinando no teu coração. O reino de Cristo não está implantado no teu coração. A gente conta e lê o texto em que Jesus fala da parábola do joio e do trigo. E a semelhança é tão grande entre o joio parece demais com o trigo. O joio parece, na parábola de Jesus, o joio parece com o trigo. E os trabalhadores querem arrancar o joio. Não. Vocês não vão saber diferenciar. Só o Senhor é que vai fazer a diferença. E é Ele que vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Mas a coisa está tão feia, meus irmãos, em que hoje é o trigo que está parecendo com o joio. Nós estamos cada vez mais parecidos com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, de fato demonstrando que Cristo não reina no nosso coração. Cristo reina muito bonito nas nossas canções. Cristo reina muito bonito nas nossas necessidades, e nós então clamamos de uma maneira bela, e Ele vem e reina, e vem como herói e me tira daquela situação. Mas Ele não é Senhor da minha vida, porque eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero, eu ando como eu quero, eu me comporto como eu quero. Então Ele não veio ainda reinar sobre mim. Esses irmãos já assistiram um filme, que acho que até série hoje, Hancock. Estrelado é um filme de ação e comédia, estrelado por Will Smith. E ele é um herói, assim, totalmente diferente. Ele é
desabrigado, vive na rua, toma uma cachaçinha, é totalmente bruto, ignorante. Então é do jeito dele, chega lá e sai arrebentando todo mundo. E sei que ele se torna de certa forma, um inimigo do Estado. E algumas pessoas vão processá-lo, porque algumas pessoas vão lá se suicidar e ele não dá o direito da pessoa se suicidar. Ele vai lá e salva a pessoa então vai lá e processa, que ele queria ter o direito de morrer. Então, o Hancock contrata um agente para trabalhar a sua imagem, para torná-lo mais aceitável. E esse agente vai convencer primeiramente que ele se entregue porque ele é condenado, que ele se entregue, ele vai para a prisão, ele fica na dele, ele tinha como destruir todo mundo ali, mas ele vai, porque agora o povo passa a desejar, é o camarada bem visto. Então, pessoal, agora é o nosso herói, aquele herói que era muito bravo, aquele herói que era muito, que queria fazer justiça demais com toda a força. Esse herói. Eu estava lendo esse texto, ainda hoje à tarde, e parece que a gente está como esse agente de Deus que estamos precisando, parece que fazer um Deus mais aceitável, um Deus que seja mais ajustável ao jeito das pessoas, porque esse Deus é muito duro, esse Deus da Bíblia é muito duro, um Deus mais amável, um Deus que concede mais, um Deus que consente mais no estilo de vida das pessoas. As pessoas estão querendo viver como bem querem, e querem que Deus apenas olhe, e somente quando elas estiverem em perigo, Deus vai lá e salva, vem cá e tira, e pergunta: se eu posso te salvar? Dá licença para eu te salvar? A verdade é que a igreja tem se enveredado e tem, de certa forma, em muitos lugares, tentando apresentar um Deus que seja mais atrativo, uma teologia que seja mais atrativo, para atrair mais pessoas, e isso não é o Evangelho. A Bíblia diz que o reino de Deus será tomado à força, fala do arrebatamento da igreja, e ele virá. As pessoas em que Jesus se relata que vai falar que essas pessoas preenchiam as suas vidas de tudo quanto é jeito. Tentava preencher de tudo quanto é jeito. Casando, dando-se casamento, comendo, bebendo, sensibilidade ou insensibilidade total, rejeição às coisas santas. Pelo contrário, nós vivemos ainda nessa geração em que tem olhado para as coisas profanas e dito que são santas, que Deus está nesse negócio. E o Senhor falou: não acreditem nisso. Jesus falou: não acreditem nisso. Esse estilo de comportamento. Não acreditem nisso. Não vão atrás disso. O Senhor é santo e chamou-nos para ser santo, para que nós façamos a diferença e não sejamos indiferentes a Ele, ao seu reino, à sua vontade. Nós já estamos chegando ao final dessa mensagem. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos pensar o que é que tem preenchido as nossas vidas, o nosso coração, o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que estamos falando, pensando, cantando, aquilo que estamos festejando. Vai dizer se o reino de Deus está em meu coração ou não. E se o Senhor tem falado assim, e chamou os discípulos para que vigiassem, Jesus repetiu diversas vezes nos seus sermões escatológicos acerca da sua vinda, que viria de maneira de surpresa, e que nós deveríamos estar sempre vigilantes e atentos.
não nos esquecendo e nos sendo absorvidos, engolidos. Interessante que Jesus conta essas histórias do passado para falar para os seus discípulos que aquelas pessoas estavam tão absorvidas no seu dia a dia, vendo tudo de maneira comum, com naturalidade, não vigiaram, não deram crédito, não ouviram, não atentaram para a palavra de Deus, para a alerta de Deus. Uns foram engolidos pelo dilúvio e outros consumidos por fogo e enxofre. E o alerta do Senhor é para que nós não sejamos consumidos, engolidos por este mundo, em sua prática do pecado, que nós nos separemos para Deus, que nós atentemos e desejemos que Ele reine sobre nós. Coloquemos em pé.